Moraes, a Paulo Urbano, o Bernardo Campos e a Aldesinda Henriques. A Manuela Veloso não pôde confirmar a presença. Estão alguns convidados presentes e está, como podem ver, a nossa coordenadora nacional, a arquiteta Helena Roseta. Esta reunião vai ser gravada e está a ser transmitida online através do Facebook. Presumo que ninguém se oponha dos presentes, já tínhamos falado isso, que ninguém se opõe que seja transmitida e que seja gravada. E quem quiser fazer perguntas deve inscrever-se no rodapé no bate-papo, que depois iremos dar a palavra aos participantes e aos elementos externos que assim o queiram requerer. Soutor, só desculpe interrompê-lo, só dizer que também podem fazer perguntas através do Facebook, escrevendo comentário na gravação, porque a Catarina está atenta e traz as perguntas para aqui para a gente responder. Certíssimo. Portanto, convidava o Tiago Saraiva, que é o nosso interlocutor da região, na região centro com a equipa nacional, para fazer uma breve apresentação, e depois a senhora arquiteta Helena Roseta iria fazer a apresentação do formulário e do guia de apoio às candidaturas. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu, para ser franco, tenho muito pouca coisa a dizer, só para explicar o que é que nós queremos fazer desta sessão. Esta sessão é a ideia. Já fizemos várias sessões a falar sobre o regulamento e a discutir o regulamento. Neste momento estamos noutra fase, portanto temos com o regulamento tornado público e numa fase de candidaturas. Portanto, a nossa preocupação, seja da coordenação nacional, seja das coordenações regionais, é no fundo esclarecer e deixar conteúdos também gravados, de forma que as pessoas que se facilite o preenchimento das candidaturas. Portanto, será, no fundo, muito em torno destas questões, que também fará a apresentação a arquiteta Helena Roseta, mas sobretudo, e esta é a primeira sessão, vai haver sessões para todas as regiões, esta é a primeira sessão para a região centro, mas portanto é isso, é no fundo tentar hoje já começar a esclarecer dúvidas muito objetivas e práticas que as pessoas estão a confrontar-se quando começando a fazer as suas candidaturas. E passo a palavra, Helena. Muito bem, então, boa tarde a todos e a todas, os que nos estão a assistir aqui no Zoom e os que estão a assistir no Facebook. Eu vou começar por vos dar uma notícia que é absolutamente acabadinha de chegar. Não é sobre os Estados Unidos da América, que isso não sei, mas é sobre o nosso programa Bairros Saudáveis, e que também é muito interessante, porque isto cresce, está sempre a crescer. Então é assim, neste momento acabo de verificar que já temos 312 entidades inscritas, registadas para fazer candidatura, 312, que já é uma coisa muito simpática, e temos 118 projetos já começados. Portanto, há 118 parcerias que já estão a dar ao dedo. E ainda não fizemos uma semana de formulário de candidatura. Portanto, eu acho que estes números são muito animadores. Isto, ao mesmo tempo, traduz também em muitas perguntas. Portanto, a Sofia, que está connosco aqui do nosso secretariado, e eu, temos estado a ser o helpdesk desta coisa, e as pessoas estão constantemente a ter dificuldades, porque os formulários informáticos às vezes viram-se contra a gente e, portanto, há sempre dúvidas a aparecer. Eu preparei uma apresentação simples, com poucos slides, só com as questões principais, porque estaria mais interessada hoje em responder a perguntas concretas ou dificuldades que as pessoas já tenham tido ou dúvidas que tenham, porque o essencial do programa já está apresentado. Quem não conhece e que é a primeira vez que nos ouve, nós convidamos que visitem o nosso site, bairrossaudáveis.gov.pt, para perceberem o que é o programa. E eu vou lembrar agora, o tema da nossa sessão hoje é como apresentar uma candidatura. É disso que estamos a falar. Tenho que pedir à Catarina que me autorize a compartilhar a tela. Já está. Já está, então eu posso fazê-lo. E vou fazê-lo aqui. Muito bem. Então, é uma apresentação relativamente curta e simples, só lembrando uma espécie de memóriazinha curta, uma cábula, o que é preciso fazer para apresentar uma candidatura a este programa. Em primeiro lugar, lembrar os documentos essenciais. Portanto, o programa tem um regulamento e houve um aviso de abertura que diz as condições todas, tudo isto está disponível no site do programa, com chamada logo na primeira página. Os documentos de apoio que têm, há um guia de apoio muito detalhadinho, com os ecrãs todos, passo a passo, com tudo o que é preciso
para preencher o formulário e que também está disponível no site. E há uma versão de trabalho do formulário. Quem quiser perceber o que o formulário tem, pode descarregar esta versão de trabalho, que é um texto corrido, para perceber os campos todos que tem que preencher para apresentar um formulário. Isto é o básico para a gente começar. Ora bem, quais são as condições básicas? E eu tenho que lembrar isto porque continuo a receber perguntas de pessoas a dizer: eu tenho um projeto e gostava de me candidatar, como é que eu faço? Não é assim que funciona este programa. Este programa exige uma parceria local, portanto só parcerias é que podem apresentar projetos. Uma pessoa individual ou uma entidade sozinha, uma associação qualquer, não pode apresentar um projeto, tem que ter uma parceria. Portanto, essa é logo a primeira coisa. E essa parceria tem que ter uma entidade promotora e uma parceira. Então, mas qual é a diferença entre as duas? Já vamos ver isto melhor, mas fixem esta ideia, tem que ter pelo menos uma promotora e uma parceira. Depois, segundo ponto, o projeto tem que ter um território ou mais territórios de intervenção que têm que cumprir certos critérios. Não é ao contrário de outros programas em que o próprio programa já diz são elegíveis os territórios tal, ou os concelhos tal, ou os não sei o quê de baixa densidade, ou isto ou aquilo. Aqui não. Está completamente em aberto. Quem é elegível e quem cumprir 3 dos 7 critérios de elegibilidade pode apresentar projetos para esse território em concreto. Já vamos ver isto mais em pormenor. Então, e quanto é que se pode financiar? A quanto é que se podem financiar? É uma escolha, também já vamos ver qual é essa escolha, é uma escolha da própria parceria. E o que é que se pode fazer? Aí diria que é quase tudo o que consigam fazer com este dinheiro, ou seja, podem fazer coisas nos diversos eixos do programa, que pode ser saúde, social, económica, ambiental, urbanística. Isto é o básico para podermos arrancar. A minha apresentação vai ser uma espécie de roteiro em 7 passos, para começar. E estes 7 passos, se forem bem cumpridos, conseguem apresentar um projeto. O primeiro passo é escolher o território. Tem havido muitas dúvidas. O programa chama-se Bairros Saudáveis, a palavra bairros nem sempre os territórios estão organizados em bairros, nem sempre é possível identificar um bairro concretamente e, portanto, a primeira escolha é vossa, quem está a querer apresentar uma candidatura, qual é a área onde vão trabalhar. Estão muito habituados a trabalhar em programas, por exemplo, que trabalham ao nível de um concelho ou de uma freguesia inteira. Nem sempre essa é a melhor solução, porque um concelho seguramente todo ele não tem os tais 3 dos 7 critérios de elegibilidade que nós vamos ver. Há sempre umas zonas melhores, outras piores, umas zonas com melhores condições do que outras, e portanto será difícil. Pode acontecer em zonas mais do interior, com muito pouca população, pode ser no concelho todo, mas dificilmente será. E mesmo freguesias inteiras, então freguesias urbanas ainda menos, será difícil. Tem que escolher mesmo a zona onde querem trabalhar, pode ser um bairro, pode ser uma zona, pode ser uma rua, pode ser uma aldeia. Poderá, em alguns casos, ser uma freguesia ou até mais de uma freguesia, mas esta é a primeira escolha que tem que fazer. Não é um programa para se ir fazer em todo lado, é naqueles sítios, porque esses sítios têm que ter certas características. Ora, é o segundo passo, ver se os territórios cumprem os tais critérios, já vamos ver como é que isto se faz. Há um anexo do regulamento para isso e já vamos ver como é que isto se faz. O terceiro passo é construírem a vossa parceria, portanto, têm uma ideia de onde é que querem trabalhar, com quem é que vão trabalhar. A regra básica, ninguém se candidata sozinho, estou sempre a repetir isto para que fique bem claro, ninguém se candidata sozinho, tem que ter pelo menos uma promotora e uma parceira, ou mais. Depois há um passo importante que é procurar apoio da Junta e da Autoridade de Saúde. Nós temos aqui tido dificuldades porque as autoridades de saúde, e aqui o nosso amigo António Moraes pode confirmar isso, e toda a gente percebe que sim, neste momento estão absolutamente subjugadas com o trabalho. Quer dizer, nós estamos a ver a pandemia a crescer e os delegados de saúde têm mais que fazer do que estar a assinar requerimentos, portanto, e a assinar, enfim, declarações. Isto não vai ser fácil obter estas declarações das autoridades de saúde. Em alguns casos será mais fácil, noutros será mais difícil. De qualquer maneira, as juntas de freguesia não estão com a mesma sobrecarga, elas podem certificar alguns dos critérios e os delegados de saúde podem certificar outros, já vamos ver quais. Mas é importante saber, pelo menos, quem são, como é que contactam a autoridade de saúde, perguntarem aqui à vossa equipa regional quem é a autoridade de saúde do território onde vocês estão interessados para ir e qual é a freguesia ou as freguesias que são abrangidas, tentarem perceber onde é que quem é junto, enfim, conhecerem os contactos para depois mais facilmente poderem obter o que é preciso. Depois têm que debater propriamente o projeto e como é que vão envolver as pessoas. Já vimos que o projeto pode ter vários eixos. Agora aqui uma coisa importante. Quando vocês estão a ver as condições de elegibilidade, estão a perceber os problemas que o território tem. E, portanto, procurem que aquilo que querem fazer responda de alguma maneira aos problemas que identificaram no território.
Eu tenho-me aparecido situações, vou dar agora um exemplo extremo, mas só para vocês verem. É uma determinada entidade que estava a fazer uma parceria, quer fazer uma determinada intervenção por causa dos cães abandonados numa certa zona do país. Muito bem. É legítimo, simplesmente. Se calhar este programa não é o ideal para isso, porque este programa chama-se Bairros Saudáveis e procura melhorar as condições de vida das comunidades vulneráveis. Provavelmente os cães abandonados também são vulneráveis, mas não constituem propriamente uma comunidade vulnerável do ponto de vista deste programa. E, portanto, devem procurar que aquilo que querem fazer não é só aquilo que vocês gostavam de fazer, é aquilo que o território onde vocês vão trabalhar mais precisa, porque isso é que depois vai ser valorizado pelo júri. Se apresentarem um programa que nada tem a ver com os problemas que vocês identificaram, um projeto que nada tem a ver com os problemas que identificaram, provavelmente o júri não dará uma pontuação muito alta e o projeto pode não ser financiado. Portanto, chama a atenção para isto. Nós não exigimos que façam um diagnóstico muito desenvolvido do território, mas com a ajuda da verificação das condições de elegibilidade ficam logo mais ou menos a perceber quais são os pontos mais fracos que existem no território e o que é que valia a pena fazer. O sexto passo é então começar a desenvolver as medidas, que tipo de coisas é que podem fazer, quem é que as vai fazer, quantas pessoas precisam, quanto tempo demora e quanto dinheiro é que vão precisar. Já vamos também desenvolver isto e só depois destas coisas já um bocadinho pensadas é que vale a pena registar-se. Já há muita gente a registrar-se, provavelmente já tem estes passos todos dados, também podem dar os passos sem ser por esta ordem, não é obrigatório. Eu estou apenas a lembrar isto, como eu disse, uma cábula, para depois não chegarem ao formulário e, ups, não sei o que é que isto quer dizer, nem para que é que isto serve. E assim já irem mais ou menos preparados o que é que vos é pedido. Primeiro passo, como saber se o território é elegível? Não há uma definição prévia de territórios elegíveis, portanto são os próprios que têm que dizer o meu território é elegível, porquê? Definem esse território, como já vimos, pode ser um bairro, uma zona, uma rua, uma aldeia, como já vimos, e depois verificam se ele cumpre ou não os 3 dos 7 critérios. Já vamos ver como é que isso se faz. Os critérios são 7, os 2 primeiros são critérios gerais. O primeiro tem a ver com más condições de habitação e o segundo tem a ver com rendimentos baixos, portanto, pessoas pobres, pessoas vulneráveis com rendimentos baixos. São os 2 critérios mais gerais. Depois seguem 3 critérios que são da ordem da saúde. Um que tem a ver com haver um elevado número de pessoas com risco de exposição à Covid, ou porque são idosos, ou porque têm doenças crónicas, etc. Esta é uma informação que provavelmente só conseguem obter da vossa autoridade de saúde, mas também podem ter a experiência, se ponhamos uma dada freguesia ou bairro, saberem se já lá houve um surto, se não houve, se há muitos idosos, se há um lar que já teve um surto ali na zona, etc. Portanto, também podem ver por aí. O outro critério de saúde tem a ver com a percentagem de vacinação, segundo o Programa Nacional de Vacinação. Este é dos 7 critérios, o único que é mesmo só as autoridades de saúde é que podem confirmar, porque a generalidade dos cidadãos não tem essa informação, mas o outro terceiro critério de saúde é dificuldade de acesso aos serviços de saúde. E isso, estão lá várias hipóteses no regulamento, sugerem várias soluções para verificar se há essas dificuldades de acesso, mas uma das dificuldades de acesso que nós estamos a ter hoje até não está lá no regulamento, mas existe, que é as pessoas não irem ao centro de saúde, têm medo. E esse é um problema real. Se isso acontecer, vocês podem considerar que o critério está preenchido, escrevem nem que seja mesmo à mão no requerimento que fizerem à autoridade de saúde para confirmar isso, se realmente as pessoas estão a faltar às idas ao centro de saúde, porque uma das ações que podem fazer é uma campanha para que as pessoas não deixem de tratar de si próprios, não deixem de fazer as consultas que precisam, não deixem de ter o acompanhamento médico que precisam, porque não estamos a morrer só de Covid, estamos a morrer de muitas outras coisas, porque as pessoas têm medo, não se tratam, ou não têm dinheiro para os medicamentos. Estas situações são do dia a dia e, portanto, vejam o que é que acontece. Além destes critérios de saúde e dos gerais que eu disse, depois há 2 critérios especiais. Um que tem a ver com haver muitas crianças e jovens com problemas no ensino, ou por razões de insucesso escolar, ou porque não têm internet e não conseguem ter o ensino à distância, ou por seja por que for, ou então haver muitas pessoas em situação de abandono ou de exclusão, sejam pessoas sem abrigo nas freguesias urbanas, sejam idosos isolados nas aldeias, enfim, várias situações possíveis. Portanto, entre estes 7 critérios tem que verificar se pelo menos 3 são cumpridos e depois ir requerer à junta que confirme que esses critérios são cumpridos. Há aqui uma coisa que eu chamo a atenção, se o vosso projeto tiver mais que um território, ainda agora estive a ver um que tinha umas dúvidas e era que é um projeto para fazer numa determinada cidade e que abrange um bairro que tem que passa por 3 freguesias, o bairro é muito grande, passa por 3 freguesias, ok, então pode ser só o bairro ou então podem identificar as freguesias.
Se tiverem mais do que um território no projeto, têm que fazer esta verificação para cada território. Não é uma só para o projeto, é uma para cada território do projeto. Se tiver só um, é só uma vez. Como é que se verifica? Entramos agora aqui, esta ficha vocês não a veem bem, está com letras muito pequeninas, mas isto está no site, é o anexo 1 do regulamento, e pode ser preenchido à mão, simplesmente, é um documento de trabalho para ser preenchido à mão, e aqui explica exatamente os tais 7 critérios. Cada um destas caixinhas é um dos critérios, tem o nome do critério, e depois tem várias alíneas. Portanto, vocês o que é que têm que fazer? As pessoas que estão a preencher a candidatura têm que verificar se isto acontece, põe uma cruzinha, se não acontece não põe nada, e quando chegam ao fim da caixinha, se houver pelo menos uma cruzinha aqui assinalada, podem pôr uma cruzinha no critério, ele verifica-se. A mesma coisa para o seguinte, este 3, número significativo de pessoas de risco, não pusemos cá linhas nenhumas, é só se há ou se não há, e ou vocês sabem da vossa experiência, ou perguntam à autoridade de saúde e põem lá uma cruzinha. Número de pessoas com constrangimentos de acesso aos cuidados de saúde, podem pôr uma destas coisas, ou, como eu disse, se for por outras razões que as pessoas não estão lá aí, podem pôr a mesma, e depois anexam um documento a dizer que o constrangimento que têm não irem tratar de si próprios, não irem aos cuidados de saúde. A taxa de cobertura vacinal tem que perguntar à entidade de saúde, número de crianças e jovens em escolar a não frequentar a escola, isso é do vosso conhecimento, podem perguntar ao agrupamento escolar mais próximo, onde as crianças do vosso território de intervenção andam, se isto está a acontecer ou não, podem pedir essa ajuda e portanto, informarão. Não precisamos ter aqui números, nem percentagens, nem rácios. É uma avaliação qualitativa. E, portanto, se for só uma ou duas crianças, não justifica. Se for um grupo grande, já justifica. E, finalmente, em último lugar, pessoas em situação de exclusão social, também do conhecimento que têm do território, o que é que lá se passa. Uma vez feito isto e verificado que realmente ele cumpre, vamos ao passo 3. Então, quem é que pode apresentar candidaturas? Já vimos que é uma parceria local. Aqui temos tido muitas dúvidas no nosso mail. Eu posso ser promotora, eu posso ser parceira, quem é que pode ser parceiro comigo? Enfim, vamos lá recapitular a lição. Quem pode ser entidade promotora são entidades privadas, as entidades públicas não podem ser promotoras, nem câmaras, nem juntas de freguesia, nem agrupamentos escolares, nem escolas, entidades públicas não podem ser promotoras, entidades promotoras têm que ser da sociedade civil e têm que ter, mais uma característica importante, têm que ter personalidade jurídica constituída, um número de contribuinte e não ter dívidas, enfim, às finanças e à segurança social. Estas são características importantes, porquê? Porque as entidades promotoras é que vão receber o dinheiro se o projeto for aprovado. E o Estado não pode transferir dinheiro para entidades que não tenham estas características. O Estado não pode transferir dinheiro para cidadãos individuais, a não ser por razões de segurança social, mas isso é outro programa, nada tem a ver com este. E, portanto, para transferir dinheiro para apoiar um projeto, tem que ter estas características. Portanto, se tiverem dúvidas, vão ao artigo 15 do regulamento, tirem as vossas dúvidas e se continuarem com dúvidas, mandem-nos um mail que a gente também ajuda. Já vamos dizer no fim qual é o mail. Quem é que pode ser entidade parceira? Todas as que podem ser promotoras também podem ser parceiras e, além disso, e isto é uma novidade deste programa, podem ser parceiras grupos informais ou movimentos cívicos, ou sei lá, outro dia aqui na região centro estávamos a fazer uma sessão com os vizinhos de Aveiro, ora aí está, um grupo informal que pode perfeitamente ser parceiro e muitos outros movimentos que também existem na cidade de Coimbra e noutros sítios podem ser parceiros e até cidadãos individuais podem ser parceiros. Uma enfermeira, um assistente social. Hoje, por exemplo, tive uma oferta, uma pessoa queria ser voluntária num determinado projeto e que é nada mais nada menos que o ex-chefe da Polícia Municipal aqui em Lisboa que está aposentado. Pode dar um contributo importante porque conhece bem as pessoas. Andou sempre na rua durante uma data de anos ou na esquadra, portanto conhece-os bem e pode dar uma ajuda importante. Muito bem. Portanto, a entidade parceira é um universo mais aberto. Nas entidades parceiras pode haver entidades públicas, sem qualquer problema. Só com um pequeno pormenor, as entidades públicas não podem receber dinheiro do programa. As privadas sim, as públicas não. Porque as públicas têm os orçamentos próprios do Estado, dos municípios, etc. E, portanto, este programa é dirigido para a sociedade civil. Pergunta que me fazem muito. Então, mas há um número limite para o número de entidades da parceria? Não, não há limite. Só o limite que há é mínimo. Ou seja, tem que ter duas. Uma promotora e uma parceira. Agora, mais que isso é as que quiserem. Bom, mas também que seja praticável. E nesta fase do campeonato, com as dificuldades que temos de falar uns com os outros, poderá não ser fácil, mas tenha uma parceria que vos faça sentido. Algum limite para o número de projetos em que cada entidade pode participar? Não, senhora.
O único limite que há é para as promotoras, para as parceiras não há limite nenhum. Para as promotoras há um limite que é cada promotora não pode apresentar mais do que um projeto em cada freguesia. Portanto, por freguesia apenas um por promotora. Pode apresentar noutras freguesias e pode ser parceira noutras freguesias e até naquela. Mas promotora é só um por freguesia. Portanto, isto fica assim claro, creio eu, e podemos passar ao passo seguinte, como é que se confirma a elegibilidade. Portanto, a elegibilidade, já vos disse, ou junto da freguesia ou a autoridade de saúde. Qual é aqui o passo que tem para vos ajudar? Há um documento, que é o anexo 2 do regulamento. Este anexo 2 tem duas coisas. Tem o modelo de declaração da freguesia ou da entidade de saúde e tem a minuta do requerimento. Portanto, isto funciona da seguinte maneira, são as parcerias que têm que fazer o requerimento formalmente e juntar a ficha de elegibilidade daquela que eu mostrei há bocadinho com as cruzinhas. E pedem neste requerimento, façam o favor de confirmar estes critérios. Por cima disto, a entidade que confirma tem um modelozinho de confirmação que apenas faz uma cruzinha no critério que acha que pode confirmar e assina. É uma coisa tão simples, não tem que fazer contas, não tem que conferir estatísticas, tem que, do seu conhecimento, dizer se está em condições de confirmar ou não. E, portanto, tanto as autoridades de saúde estão muito habituadas a passar atestados, como as juntas de freguesia que também estão muito habituadas a passar atestados e têm competências legais para o efeito, não precisam de consultar não sei quantos procedimentos para passar esta declaração, que é apenas uma declaração de confirmação que efetivamente o território cumpre aquilo que o programa pretende, que é chegar às zonas mais vulneráveis. Se não conseguirem estas declarações, também não há crise, podem submeter a candidatura à mesma, porque nós iremos pedir, num prazo de uns dias após a conclusão do concurso, iremos pedir que mandem a declaração se ainda a conseguirem obter, ou então iremos nós, Comissão Nacional, com a ajuda das equipas regionais, se houver alguma entidade que não conseguiu estas confirmações, tentaremos nós, já depois do concurso acabado, confirmar isto para podermos admitir a candidatura. Portanto, este é um trabalho que vai sobrar para nós, equipas regionais e equipa nacional. Portanto, se as pessoas fizerem o trabalho de casa, é menos trabalho para nós. Se não puderem fazer isto, não conseguirem, estamos cá para ajudar. E, portanto, o nosso objetivo, naturalmente, é que haja um máximo de candidaturas e que a pessoa não seja excluída porque a freguesia não lhe respondeu ou porque a autoridade de saúde não respondeu. O que é que se pode fazer? Já disse há pouco não vou dar exemplos, há montes de exemplos do que é que se pode fazer no regulamento, hoje não vou ocupar o tempo com isso, se tiverem dúvidas podem perguntar, mas como eu lembrar apenas que podem ser coisas na área da saúde, na área social, na área económica, na área ambiental e na área urbanística. E o que está no regulamento sobre esta matéria, ainda por cima é só exemplificativo, portanto pode haver criatividade e imaginação para se fazer mais longe, pode ser em qualquer destas áreas apenas ou juntando 2 ou 3 áreas, como quiserem, como o vosso território precisar e como vocês sentirem que gostavam de fazer. Quanto dinheiro é que precisam? Pois podem escolher 3 situações. Uma ação pontual até 5.000 euros, um serviço à comunidade entre 5 e 25.000 euros e um projeto integrado. Estas tipologias de ação pontual, serviço à comunidade, projeto integrado não estão definidas, portanto, na prática, o que define estas coisas é o limite financeiro. Portanto, coisas pequeninas, coisas médias e coisas grandes, basicamente é isto. Porque não está definido em lado nenhum o que é um serviço à comunidade em concreto. E, portanto, na prática, qualquer coisa que façam que apoie uma comunidade já é um serviço à comunidade. Portanto, aqui o que interessa é o escalão financeiro ao qual vocês pretendem candidatar-se. Não há cotas para estes escalões, os projetos são todos apreciados pelo seu mérito. Pode haver projetos de 5.000 euros muitíssimo bem pontuados porque são muito bem feitos e projetos de 50.000 euros muito ambiciosos, mas que provavelmente podem ter uma pontuação mais baixa porque não se desenvolveram tão bem. Portanto, o tamanho aqui não conta. O que conta é, de facto, a candidatura fazer sentido, vocês terem gente que seja capaz de a desenvolver e que consigam apresentá-la de uma forma que o júri a possa valorizar. Quanto às despesas, como é que isto se faz? Tenho também muitas perguntas sobre despesas. Está definido no orçamento, no formulário, quais são as despesas elegíveis, o regulamento também diz, portanto é recursos humanos, aquisição de serviços, aquisição de materiais ou de equipamentos, despesas de comunicação, despesas com instalações ou equipamentos, mas estas despesas só na proporção em que forem afetas ao projeto. Eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, uma determinada associação vai ceder a sua sala para um projeto e está a pagar renda por hipótese para as suas instalações, por hipótese, nem que seja uma renda pequena, com certeza que o projeto não vai ocupar a sua sede o tempo todo, todos os dias. Portanto, é uma parte dessa renda que pode ser afeta aqui ao projeto, mas só na proporção em que estiver a ser utilizada para o projeto. A mesma coisa com equipamentos.
e ainda podem ter uma coisa que não tem uma classificação própria, umas outras despesas até um total de 5% do dinheiro que vão pedir, porque há sempre uma margem de erro e, portanto, estes 5% já permitem cobrir essa margem de erro. O último passo destes passos preliminares é registar-se. Eu já expliquei que há uma versão de trabalho do formulário da candidatura no site. É apenas um documento de trabalho, atenção, não é para preencherem e para mandarem julgando que estão a candidatar, é apenas um documento de trabalho. As candidaturas são todas feitas online, mas é útil antes da gente preencher no formulário, que só vai aparecendo no ecrã aos bocadinhos, percebermos o que é que vai aparecer no formulário completo. É para esse efeito que este documento serve. Quem é que preenche? Isto aqui é muito importante. Toda a gente que vai fazer parte de uma parceria tem que se registar. Todos têm que se registar, cada entidade tem que se registar. Seja um cidadão individual, seja uma junta de freguesia que também quer ser parceira, seja uma associação, seja uma IPSS, todos têm que se registar. Agora, para fazer candidaturas, definem na parceria quem é que vai preencher o formulário, porque só quem começa a preenchê-lo é que o vai fazer até ao fim. Os outros não vão conseguir preencher. E isto está feito assim, e eu explico-vos porquê. Porque se tínhamos uma data de gente a mexer no formulário ao mesmo tempo, era altamente provável que começassem a apagar dados uns dos outros ou a cometer erros. E, portanto, escolham na parceria, não tem que ser o promotor. Dentro da parceria, a pessoa que estiver mais agilizada ou mais amigável ou mais confortável, digamos assim, com os processos informáticos, essa pessoa é que é ideal para preencher os formulários. Não vão pedir a uma pessoa que tenha pouca literacia informática para ser ela a preencher, porque vai ter dificuldades em todos os passos. Portanto, vejam na parceria quem é que tem mais jeito para isto, quem é que está mais disponível para fazer este trabalho, e essa é que começa. Uma vez, e como é que se começa a candidatura? É quando se põe o nome do projeto. Quando se põe o nome do projeto, a candidatura está criada e já não se pode, já mais ninguém pode pôr o mesmo nome e toda a gente só consegue lá entrar através do nome do projeto. Portanto, isto é extremamente importante. Todas as entidades têm que se registar, só uma é que preenche o formulário, e depois há um momento muito importante, quem está a preencher o formulário chega a uma certa altura, pedem onde é que estão as entidades, eu vou mostrar como é que funciona o formulário, e nesse momento, aqueles que se registaram, todos os que se registaram, quando entram no formulário, recebem uma password, quando entram com a sua password, entram na página inicial da aplicação e vem lá um código, que é o código da sua entidade. Diz lá, este é o código da sua entidade. Cada entidade tem o seu código. Eu posso ter uma parceria, não sei quais são os códigos dos parceiros que já se registaram. Sei o meu, mas não sei de mais ninguém. Ora bem, para juntar entidades à parceria, quem está a preencher tem que perguntar aos outros qual é o código das suas entidades para os poder associar. É assim que os dados das outras entidades entram no formulário, é através do código da entidade. E, portanto, esse código da entidade, só a própria entidade é que o tem, é um dado pessoal, e, portanto, quem está a preencher tem que pedir, olha, dás-me o código da tua entidade para eu te poder associar. É a única maneira de juntar entidades à parceria. Se tiverem dúvidas, eu volto atrás e explico novamente, mas vou agora terminar, quase, para podermos responder depois mais em concreto. Isto é, como é que funciona o formulário? Portanto, há um registro, onde toda a gente tem que se registar. E há um formulário de candidatura, onde toda a gente que esteja registada pode entrar. Só um é que pode preencher, os outros podem ver. Podem sempre ver o que é que já está preenchido, mas não podem mexer, não podem alterar. E o formulário de candidatura tem 8 quadros. O primeiro é o projeto, e logo a primeira coisa é o nome do projeto, a partir daí a candidatura está criada e é identificada por aquele nome, o nome que ponham. Quanto mais criativo for o nome, mais interessante para o júri, portanto não ponham um nome qualquer, tipo vamos fazer a verificação de não sei o quê, não. Ponham um nome engraçado, porque é a marca do vosso projeto. Depois o segundo quadro é o quadro das entidades, que tem que ser preenchido tantas vezes quanto as entidades da parceria, portanto vai-se acrescentando as vezes que forem precisas, o formulário explica como é que isto se faz. O terceiro é o do território, ou territórios de intervenção, e também é um por cada território. E na prática este quadro repete a ficha que eu mostrei há bocadinho. Se tiverem aquela ficha dos critérios de elegibilidade preenchida, é só transferir para o quadro, porque é exatamente igual que tem que fazer. E o quadro pergunta mais umas coisas, mas em matéria de critérios de elegibilidade é igualzinho à ficha. Depois tem o quadro das atividades, que também pergunta algumas coisas, o que é que pensam fazer, para descrever a atividade, para explicar, e em que altura do processo é que a pensam fazer. Nós, em vez de pedirmos um cronograma detalhado, limitamos a perguntar para cada atividade se estão a pensar fazê-la mais ou menos no primeiro trimestre, no segundo ou na parte final do ano que vem.
Portanto, estão lá os limites temporais, é só dizer, pensamos fazer nesta altura, ou naquela, ou na outra, isto depois ajustar-se-á à medida que o projeto se for desenvolvendo, mas a ideia que têm neste momento que conseguem programar será essa. Indicadores de resultados, aqui são pedidas, são quase tudo números, é pedido o que é que pensam que vão conseguir. Não se assustem com este quadro tem uma data de campos, não se assustem com ele, porque vale a pena preencher os indicadores de resultados dos eixos em que vocês vão trabalhar. Suponhamos que vão trabalhar no eixo económico e no eixo da saúde. Estão lá um campo para o impacto económico esperado, o impacto na saúde esperado. É só esses campos que têm que preencher. Não têm que preencher o impacto urbanístico, o impacto social, o impacto ambiental, porque não têm projetos nessa área. Portanto, só na área em que vão realmente intervir. E são indicadores muito simples. Não vamos perguntar se vai diminuir a taxa de CO2, nem nada disso. Vamos perguntar coisas muito simples, tipo, se for no eixo social, por exemplo, tipo, quantas pessoas é que acham que vão atingir, ou se for no da saúde, quantas pessoas é que acham que vão ter essa ação de prevenção na área da saúde, ou se for no eixo urbanístico, quantas habitações é que acham que vão conseguir melhorar. Portanto, são coisas deste género, muito simples, com um númerozinho simples, não são coisas complicadas. O orçamento tem os quadrinhos de acordo com aquelas rubricas das despesas elegíveis que eu vos disse há pouco, para porem lá os valores. Nós não vamos pedir que nos mandem orçamentos, nem documentos contabilísticos, nem nada disso, são valores globais, de acordo com aquelas classificações, desde que o valor final seja correspondente ao tipo de projeto que vocês escolheram. Depois há um quadro que é facultativo, se vocês conseguirem outros apoios para o vosso projeto, além deste que estão a pedir. Suponhamos que há uma entidade, suponhamos que um projeto é para resolver um problema qualquer, uma melhoria de um espaço público, há uma entidade que vos oferece materiais de construção. Pois é uma fonte de financiamento interessante, em espécie, dizem, vamos receber da empresa, aqui podem ser empresas, é o único sítio onde podem entrar as empresas, é ajudar, se houver uma empresa ou uma entidade qualquer que vos ajude, vamos receber desta entidade, estamos a pensar receber materiais mais ou menos na ordem de X euros, ou outras coisas, sei lá, a Junta de Freguesia empresta-vos uma sala para vocês fazerem formação, se é uma ação para os jovens que mete formação, sim senhora, outra entidade qualquer empresta-vos um estúdio, se for uma ação musical que um grupo de pessoas queira fazer, empresta-vos um estúdio para gravar, esse tipo de coisas. E portanto preenchem-se aqui neste quadro 7, depois de estarem preenchidos estes quadrinhos, vocês têm o último quadro, que é o quadro 8, que é o quadro de validação. Podem fazer uma coisa que é uma boa prática, à medida que vão preenchendo, não se preocupem em preencher todos os quadros e depois só passar ao seguinte quando já está tudo preenchido, vão preenchendo aquilo que sabem, aquilo que já têm adquirido, vão preenchendo, vão preenchendo, vão preenchendo. E quando vão ao quadro 8, quando escolhem o quadro 8, mesmo que não tenham tudo preenchido, o quadro 8 diz-vos, quando vocês vão lá, o quadro 8 diz, você no quadro 2 falta não sei o quê, no quadro 3 falta não sei o quê, volta lá, vá lá ver o que lhe falta. Este quadro 8 ajuda muito a corrigir erros e a completar campos que por acaso tenham falhado ou que não tenham sido preenchidos. Isto é a mecânica do formulário. Eu não vou apresentar agora o guia de apoio, porque estar-vos a apresentar aqui os ecrãs todos da candidatura era uma canseira. Ele está disponível. E dúvidas, o helpdesk é isto, candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt. E, portanto, penso que isto é o essencial. Vou interromper o compartilhamento e estou à vossa disposição para responder aquilo que eu souber. Muito obrigado. Obrigado. Espero que tenha sido do agrado de todos. Houve alguns participantes, eu não consigo ver os do Facebook, provavelmente só a Catarina é que sabe, mas começamos a ter já aqui comentários. No bate-papo, Carlos Teixeira Pinha, muitos parabéns à arquiteta Helena Roseta pelo enorme trabalho feito em pouco tempo, parabéns à equipa. E a Maria da Luz pretende colocar uma questão. Maria da Luz. Eu queria só lembrar que temos 93 pessoas a acompanhar-nos no Facebook. Muito obrigada aos que estão a acompanhar-nos e, portanto, é provável que apareçam muitas questões. Vamos a isto. Boa tarde. Como o Dr. Moraes já referiu, eu não vou fazer qualquer candidatura. Ele fez-me o desafio de eu fazer contactos com algumas entidades que pudessem, portanto, fazer candidaturas e uma das entidades não pôde estar presente, mas pediu-me para colocar uma questão. Portanto, é um centro de convívio de uma aldeia muito pequena, mas que tem uma particularidade
um bocadinho diferente. Ou seja, o centro de convívio, e uma das atividades que eles querem fazer é legalizar o centro de convívio. Porque o centro de convívio está, apesar da aldeia ser extremamente pequena, metade do terreno do centro de convívio pertence a uma junta de freguesia de Coimbra e a outra metade do terreno pertence à junta de freguesia da Rifana de Vila Nova de Poiás. Portanto, são duas juntas numa aldeia muito pequena e eles querem legalizar esse centro de convívio. Já reuniram com as duas juntas de freguesia. As juntas de freguesia estão disponíveis para ajudar, mas isto é um problema que se arrasta há anos e eles estão com receio, portanto já fizeram algumas diligências até para um arquiteto também os ajudar, se isto não vai ser prolongado mais do que um ano para resolver esta situação. E eles estão com receio. Pronto, eles querem, para além de fazer, portanto, a legalização, obras no centro, porque a aldeia tem muitas pessoas idosas, não há transportes públicos, portanto, há ali uma série de situações e o centro de convívio tem um rancho com pessoas idosas e com jovens e querem fazer ali uma série de atividades entre estas duas gerações. Mas o foco, na verdade, tirar telhados de amianto, mas é a legalização. E eles têm receio de não conseguir fazer no ano. E querem colocar essa questão, como resolver, se há alguma sugestão para esta situação tão diferente. Obrigada. Eu gostaria de desafiar o Tiago, se o António me dá licença, para dizer qualquer coisa sobre isto, porque o Tiago é especialista em legalizações deste género, já lhe passaram várias pela mão. Regularizações destas coisas mais complicadas. Eu acho que eu acho que o fundamental é que a candidatura se construa a explicar porque é que é importante para o ano que isto se concretize, no fundo. Porque este problema é um problema muito imediato, digamos assim, a lógica mesmo de intervenção, e porque é que é importante, ou seja, que o diagnóstico da realidade do território bata certo com a resposta que aquele edifício e a regularização daquele edifício possa dar. Não sei se me estão a ouvir bem, porque eu tenho aqui a coisa a dizer que está em conexão instável, ok. No fundo é isso. Quanto mais, se por exemplo, se conseguirem ter como parceiro já as juntas, ótimo, porque isso aí junta já, ou seja, junta todas as problemáticas na mesma candidatura, portanto estamos as juntas e os municípios, porque também temos aqui a questão do licenciamento, provavelmente é junto do município. Mas pronto, mas já tendo a junta já é um bom passo para o processo de regularização. Depois terá de se ver de quem é a propriedade, de quem não é, do terreno em espaço público, certo? Sim, portanto, o edifício foi construído pela população com o apoio fundamentalmente da Câmara de Vila Nova de Poiás. Mas o centro, o espaço todo ele, o PDM passa pelo meio e, portanto, e com a Câmara de Coimbra as coisas são mais burocráticas, portanto é uma Câmara grande que é mais fácil resolver em Vila Nova de Poiás do que em Coimbra, não é? Mas as duas juntas, tanto de um lado como do outro, estão disponíveis para ajudar. Agora, toda esta situação é muito burocrática e eles têm feito um investimento, sendo uma aldeia com pessoas muito idosas, têm feito um investimento porque é ali o centro mesmo de convívio diário deles, é como que a segunda casa, e eles querem sentir aquilo como deles, querem legalizar, portanto, aquele investimento que têm feito. Sim. Posso acrescentar algumas características que a Maria da Luz conhece, mas que os outros não conhecem. Aquela aldeia é a aldeia, em termos de acessibilidades de saúde, mais distante do centro de saúde. E, por outro lado, isto, e fica aqui mais ou menos fechado, é uma aldeia onde já houve um surto de Covid, por acaso, nesta situação. Bom, isso significa que pelo menos aquele critério 3 de risco de Covid já está verificado e é fácil verificar. Maria da Luz, vamos lá ver. Essas coisas às vezes demoram tempo, eu também me passou muitas vezes pela mão situações de regularizações e demoram tempo. Não só por causa de saber de quem é o terreno, pelos vistos,
é municipal ou terá sido municipal, mas porque temos aí, segundo disse, um problema de PDM. As alterações ao PDM demoram anos a fazer. E, portanto, aí é muito complicado ir por esse caminho. Portanto, o que é que eu sugeria? Enquanto preparam todo um processo de legalização que possa eventualmente obrigar a alterar o PDM, podem talvez negociar ou propor uma cedência precária do edifício que existe para este fim durante X tempo. Eu não sei se já tem essa cedência, se por acaso já tem alguma autorização ou não, mas isso era a primeira coisa. A entidade que é dona daquele espaço, que são duas, então terão que ser as duas, que autorizem a entidade que quer fazer o projeto. Desculpa, os donos é a população. Diga? Os donos do edifício nós temos inúmeras situações dessas, muitos casos que até foram construídos no passado, na altura no SAL e noutros programas mais participativos, as pessoas construíram com o seu próprio esforço, mas o terreno não lhes pertence. Portanto, nós não podemos legalizar um projeto em cima de um terreno que não pertence a quem está a legalizar. Portanto, a questão da regularização cadastral, propriamente da propriedade do terreno, é prévia. Independentemente de qualquer regularização, pode haver uma cedência de terreno ou uma venda de terreno ou o que seja, mas é uma questão prévia. A questão de regularizar o que lá foi construído, uma vez estando regularizada a situação cadastral, se a situação cadastral não se regularizar, também se pode tentar regularizar o projeto com a autorização do proprietário do terreno que diga que autoriza que se faça uma regularização do que lá está construído em cima. Mas isso tem que obedecer às regras do PDM. E, portanto, se não obedece às regras do PDM, das duas uma, ou se muda o PDM, ou se muda o projeto para outro sítio, quer dizer, aqui não há quem enganar. Nós em Lisboa tivemos um caso desses, em que de facto o PDM também não deixava, nesse caso era a habitação, um conjunto, o Tiago trabalhou nesse processo, um bairro grande, aldeias construídas até antes do 25 de Abril, em autoconstrução, uma pequena aldeia no centro da cidade, depois veio o PDM depois disso e disse que aquilo era tudo zona verde, aquela gente tinha aqui toda fora. Bem, fizeram um movimento grande e conseguiram que a Câmara alterasse aquele bocadinho do PDM, deixando que ficasse ali habitacional. Mas isso é preciso encontrar apoio para isso e fundamentação técnica para isso. Portanto, para o tempo deste programa isso pode ser difícil. Agora, não é impossível que mesmo num sítio que não está completamente regularizado, haja uma autorização do proprietário ou do proprietário do terreno para poderem melhorar as condições do uso que aquele edifício está a ter e portanto, compatibilizarem uma coisa com a outra. Mas se puserem como objetivo do projeto que vão regularizar a coisa, ficam com um projeto cuja parte essencial não está na mão de quem o está a fazer. Isso diminui a execuibilidade do projeto. E, portanto, é uma questão agora de verem qual é a melhor maneira de atuar. Agora, isso não impede que não se melhore as circunstâncias das pessoas e que não se melhore o que as pessoas construíram e que não se criem melhores condições para que aquilo seja utilizado. Enfim, é o máximo que eu lhe posso dizer agora, porque esses processos são mesmo bem intrincados. Mas eu já fiz vários, mas são intrincados, pronto. É assim. Obrigada. Temos aqui mais uma questão da Marina Domingos, posta também no Facebook. Boa tarde. No campo de submissão de entidade, quando esta não tem certidão permanente, no caso de uma IPSS, deverão ser colocado a ata de eleição dos órgãos sociais e os estatutos. Tentei fazê-lo e deu erro. O que poderei fazer? Eu, pessoalmente, não sei responder. Posso responder, Marina. É possível que não tenha conseguido, já aconteceu isso noutros casos, ainda este fim de semana com uma associação no Alentejo, que também não estava a conseguir meter os documentos, porque o conjunto dos documentos que estavam a tentar meter tinha mais do que o que lá diz, não sei se é 2 megas, há um limite informático dos documentos que se podem pôr em PDF lá no formulário. E ele tinha posto os estatutos, uma coletânea de documentos da entidade, aquilo pesava muito mais do que os 2 megas e, portanto, ele diz, dá erro, não aceita. Portanto, verifiquem primeiro se o que vocês têm tem realmente um peso maior do que aquele limite que está lá no formulário. Se tiver um peso maior, peçam ajuda para fazerem um PDF mais leve, que é possível fazer isso, e submeterem os documentos à mesma com um fecheiro mais leve. Se não der, terceira hipótese, mandem-nos um mail que a gente vai tentar ver se a vossa associação está inscrita, se está tudo bem e se há algum problema, outro que a gente possa resolver. Mas para já, comecem por esse, peso do fecheiro.
Temos mais uma questão posta pela Cristina Correia. Boa tarde. Na linha C do critério 1, desadequação severa dos espaços comuns, este critério refere-se às habitações existentes no território ou ao território em si? Isto é, por exemplo, a existência de espaços comuns na aldeia, o que tem implicações na qualidade de vida da população deste território? Muito bem, então, se me dá licença, normalmente a linguagem que nós utilizamos na arquitetura e na construção, chamamos espaços comuns, são os espaços dentro de um edifício que são comuns a todas as pessoas que lá moram, como sejam os elevadores ou as escadas ou o hall de entrada, coisas desse género. Chamamos espaço público quando é uma coisa exterior e é que serve a várias habitações diferentes, mas que é exterior. Portanto, presumo que no vosso caso estamos a falar de inexistência de espaços públicos na aldeia que sejam utilizados pelas pessoas, ou espaços que possam ser utilizados em termos comunitários, que também lhes poderíamos chamar espaços comuns. Qualquer dos casos, a desadequação severa dos espaços comuns, e a palavra desadequação quer dizer que eles existem, mas que não estão em condições, refere-se, no regulamento, refere-se a espaços comuns de edifícios. Portanto, é a situação por exemplo, muito frequente em bairros sociais, elevadores avariados, escadas em muito mau estado, enfim, portas estragadas, coisas deste género. Mas se for outra situação, não haver espaços comuns, já o problema não é tanto uma desadequação severa, é mesmo uma carência que o território tem de ter uma coisa comunitária que devia existir e, portanto, já não é classificada como desadequação dos espaços comuns. Obrigado. Há aqui uma outra questão da Isabel Magalhães que questiona o que é um território. Fico com a dúvida se 3 aldeias contíguas são só um território. Já foi bem abordado, mas podem ser, Isabel, podem ser só um território, quer dizer, quem delimita o território a candidatar é a parceria é que vê onde é que vai querer trabalhar. E, portanto, se a parceria vai fazer um projeto que abrange as 3 aldeias, pode dizer, pronto, isto é o nosso território de intervenção. Isto aqui não tem que ter nenhuma delimitação, nem de plano diretor municipal, nem de classificação urbanística, nem nada disso. São as pessoas é que vão fazer a escolha do sítio onde querem trabalhar. Mas tem que ser um sítio em concreto. Por exemplo, nós recebemos muitas vezes pedidos de entidades que dizem nós fazemos apoio domiciliário a idosos nos concelhos tais e tais. Podemos pôr estes concelhos todos? É difícil vocês estarem por como território não sei quantos concelhos onde há idosos isolados, porque como é que a gente depois prova que esses concelhos têm todos eles as tais características da elegibilidade? Mas neste caso, 3 aldeias contíguas, poderá fazer muito sentido que sejam um só território e simplifica-vos depois o vosso projeto. A Cristina Correia voltou a colocar outra questão. Na linha C do critério 2, pessoas abrangidas por prestações e apoios do subsistema público de ação social, as pensões de velhice estão incluídas? Eu penso que as pensões de velhice não são do subsistema de apoios, são do sistema, portanto, contributivo. Está aqui gente da Segurança Social aqui na sala que me pode confirmar isto. As pensões de reforma, as pensões de velhice são devidas a quem, enfim, descontou. Quando a gente diz apoios do subsistema público de ação social, são apoios que existem mesmo que a pessoa não tenha descontado, por razões de, portanto, tem poucos meios, é pobre, precisa de ajuda e pode ter esses apoios. Se alguém aqui da Segurança Social presente quiser explicar isto melhor. Agora, as pessoas que têm pensão de velhice podem perfeitamente ser consideradas na linha C do critério 2, mesmo sendo uma pensão de velhice para a qual descontaram ao longo da sua vida, porque a pensão de velhice pode ser baixa. Portanto, o problema não é a natureza da pensão, o problema é o valor do rendimento que a pessoa tem. Eu, por exemplo, também tenho uma pensão de velhice, se vocês acreditam, mas como tenho outra pensão, não vou dizer que agora sou de rendimentos baixos por causa da minha pensão de velhice ser pequena, é pequena que descontei pouco, simples, ponto. Mas tenho outros rendimentos. Agora, se a pessoa só tiver isso e não tiver mais nada, e se for um rendimento baixo, naturalmente entra aqui no critério 2. Temos mais uma questão da Flora Barbosa, que questiona se uma entidade promotora que tenha a intenção de intervir em 2 projetos, um projeto de prestação de serviços e outro de rede de vizinhança, deverá apresentar só uma ou 2 candidaturas.
Vamos lá ver, isto depende também do que quiserem, do que acharem melhor, mas não se esqueçam que há um júri que vai avaliar isto tudo. Portanto, às vezes é melhor concentrar os esforços num projeto bom e forte, em vez de estar a dispersar por vários projetos, porque é a mesma entidade que os vai fazer e, portanto, vai ter que lhes deitar a mão. Vejam bem os vossos recursos, aquilo que são capazes de fazer, e se calhar poderão fazer um território de 2 freguesias distintas do mesmo conceito. Não, isso é outra coisa. Poderão fazer um projeto de prestação de serviços e rede de vizinhança no âmbito de um projeto integrado. Pode ter as 2 componentes. Agora vocês é que vêm. Posso só aqui acrescentar uma questão. Acho que terá muito a ver, é que nós assim às cegas não conseguimos bem ver o que é que estaríamos a falar, não é? Portanto, aqui a questão que importa a ressalvar é ponto número 1, a entidade promotora só pode ser promotora de um projeto numa mesma freguesia. E por outro lado, e é importante também que ao diagnóstico corresponda uma resposta para ter boa classificação, por exemplo, na pertinência, digamos assim. Agora, porque às vezes também já me têm aparecido muitas candidaturas com muita coisa, a querer fazer muitas coisas dispersas e às vezes não relacionadas. E isso também não só por si importa, são 50.000 euros no máximo, portanto importa serem focados na hipótese de resposta. Agora, se o que estamos aqui a falar são em territórios diferentes, lembrem-se sempre de se agarrar a um território, é importante isso, por isso é bairros, não é? Portanto, é agarrar a um território que sejam ele 3 casas, 3 aldeias, desde que haja continuidade, não é? Ou seja, desde que se consiga perceber que haja uma correlação. Mas pronto, eu consigo imaginar aqui uma série de coisas que diria que sim, outras que eventualmente diria que não, portanto, que seria melhor juntar. Portanto, está um bocadinho em aberto, não sei bem relativamente à questão que Flora Barbosa coloca, não sei bem objetivamente qual é que é, do que é que estaremos a falar. Até porque em termos de avaliação, a dispersão pode prejudicar uma avaliação de uma candidatura, portanto, porque muito pequenas atividades, muito pequenos projetos dispersos podem prejudicar essa candidatura, penso eu. Temos mais questões. A Sara Araújo questiona se pode ser considerado um território de 2 freguesias distintas do mesmo concelho, mas que tenham características comuns, população rural e envelhecida. Acho que isto já foi respondido. Não sei se a arquiteta Helena Roseta quer voltar a falar nisto. Mas Sim, quer dizer, pode, desde que o projeto envolva essa população, e há aqui um pormenor que nós ainda não falamos que é importante. Isto é um programa participativo. E, portanto, se vão trabalhar com uma população envelhecida rural, têm que pensar como é que essa população participa no projeto, se essa população não é apenas destinatária do projeto. O programa Bairros Saudáveis não é um programa de apoio social que se destina a pessoas que precisem desse apoio, é um programa participativo. Pede às pessoas que se envolvam. Portanto, nestas 2 territórios que têm uma população rural envelhecida, nessa população rural há gente interessada em participar no projeto, chamem-nos para ajudar a pensar no projeto, porque eles conhecem os vizinhos, conhecem os amigos ou as amigas, podem dar uma ajuda. Isto é extremamente importante e valoriza um projeto, porque se um projeto é feito por uma entidade dirigida a uma população que não participa, o projeto depois não é bem classificado. Muito bem, temos aqui outra questão levantada pela Ana Brasião, que está presente, não sei se quer falar diretamente, é capaz de ser melhor de viva voz do que ter colocado esta questão aqui, que assim é mais apresentado, é mais fácil do que questionado por escrito. Ana, não quer falar? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite para estar presente. Eu vou tentar ser rápida e clara. Nós na Pedrinhas apoiamos crianças com doenças muito graves e fazemos intervenção dentro das habitações e estamos a apoiar uma criança no tal bairro que a Maria da Luz estava a falar há pouco tempo. Mas o nosso projeto agora, nesta candidatura, seria eleger 4 crianças com doenças muito graves que são indicadas pelo Hospital Pediátrico e fazer apoio de reformulação dentro das habitações. Felizmente não há uma predominância destas doenças numa freguesia,
Ou seja, nós vamos trabalhar 4 casos graves de população muito fragilizada, mas em freguesias distintas. Depois há um projeto, há dentro disto também uma outra ideia transversal de criar um banco também de apoio, mas os nossos casos são em 4 freguesias distintas. Nós já estabelecemos algumas ligações com as freguesias de habitação dessas crianças e também com o núcleo socio-familiar dessas crianças que nos vão apoiar para ser os nossos parceiros de intervenção direta. Mas a minha questão prende-se com a elegibilidade. O nosso bairro, assim, em termos conceptuais, será um bairro criado dentro do hospital pediátrico, porque o hospital pediátrico funciona um bocadinho como um espaço onde as pessoas convivem e depois, quando saem cá para fora, têm problemas comuns. A minha questão tem a ver com o entendimento. Bom, não está prevista essa hipótese no programa Bairros Saudáveis, mas nada impede que a gente puxe pela cabeça para tentar ver se conseguimos encaixar isso no programa. O definir o bairro como sendo o próprio hospital é difícil, porque aí é difícil você conseguir fazer cumprir os critérios de elegibilidade a um hospital, não é? Parece-me isso bastante difícil. Agora, conhecendo os sítios onde as crianças moram, sabendo o que é que se passa à volta dos sítios onde eles moram, se as zonas onde eles moram se forem zonas altamente bem equipadas nos centros urbanos e não sei o quê, é uma coisa. Se forem zonas que são relativamente também vulneráveis elas próprias, vocês podem encontrar uma espécie de bolha, digamos assim, uma espécie de área à volta de cada uma dessas casas e considerar o território conjunto dessas 4 áreas, desde que depois provem que nessas 4 áreas os tais critérios de elegibilidade existem. Portanto, ou seja, que não é só aquela criança que tem o problema, tem que ser um bocadinho mais, tem que ter um enquadramento um bocadinho mais vasto para poderem ver se os critérios de elegibilidade se aplicam. O contexto onde a criança habita, não é? O contexto social. No contexto de habitação, porque chamar bairro hospital, do ponto de vista virtual, é isso, quer dizer, na prática é o bairro deles, é onde eles estão, mas não funciona para efeitos deste programa, o programa não foi pensado para esse tipo de intervenção, mas foi pensado para intervenção em habitações e, portanto, podemos tentar fazer chegar uma coisa à outra. Pois, porque as crianças neste momento vivem dentro do hospital e nós queríamos tirá-las do hospital e colocá-las em casa. Não, e, portanto, o fim é muito interessante e também tem a ver com questões de saúde, evidentemente. E até pode ser uma coisa experimental, vocês depois têm que justificar isso bem, mas pode ser uma coisa experimental com interesse para outras situações. Tá. Maria da Luz tem o dedo no ar. Posso Maria da Luz. só reforçar. Esta associação, e eu conheço uma das situações que a Ana estava a referir-se, em que foi solicitada a Pedrinhas que ajudasse na habitação de uma criança com um problema oncológico, que inicialmente era só um telhado e, portanto, o isolamento térmico, e que acabou por a casa vir toda abaixo e está numa fase final de reconstrução. E o que a Ana pretende é exatamente ajudar crianças com este tipo de problemas a melhorar as suas residências, que são casas muito frágeis, que são famílias com fracas condições. Portanto, há aqui uma série de problemas associados não só à questão da habitação, mas também económicos, e há outras fragilidades. É nesse sentido. Peço desculpa, só porque conheço a situação. Não foi pertinente, Maria da Luz. Acho que podemos passar à questão seguinte. Esta questão fica no ar e podemos vir a discuti-la a nível regional, por exemplo. Vamos ter essa oportunidade. A Paula Antunes faz parte da equipa coordenadora regional. Tem aqui uma questão, não sei, acho que a deve focalizar, verbalizar. Acho que foi a dúvida que se pôs há bocadinho e a Paula está a responder. Paula. Sim. Era um esclarecimento relativamente àquela questão das prestações sociais. Assim já foi abordado, sim. Okay. Temos mais uma questão. Soraya Moraes Rodrigues. Boa tarde. Poderão ser considerados projetos de obras em domicílios para adaptação perante situações de mobilidade reduzida? Esta questão também foi... Vamos lá ver, este programa não é um programa de habitação, nem é um programa de reabilitação de habitações.
Portanto, se isso for uma situação que se verifique num determinado bairro, ou numa determinada zona, ou numa determinada rua, em vários sítios, sim senhora, se for só para uma casa, não. Agora, se for uma casa comunitária que é utilizada para as atividades do projeto e que precisa de obras, sim, mas atenção, é o Luís que está... não, peço desculpa, já estou a saltar para a pergunta seguinte, nós estávamos na pergunta Da Soraya. Em domicílios, se for um conjunto de habitações, sim, se for uma só, não, e o projeto tem que ser bem justificado em termos também do contexto do que se passa à volta, não é? Se houver um determinado bairro onde houver, por exemplo, muitas pessoas idosas e aquilo tiver muitas escadas e as pessoas não se conseguirem entrar e sair com facilidade das suas casas ou coisas deste género, seguramente sim. Fazer rampas, fazer coisas deste género, seguramente sim. Concretamente, intervenções dentro das casas, se for só casos pontuais, não conseguem defender um projeto só com isso, só integrando em outras intervenções também. A questão seguinte prende-se um bocadinho com esta, mas alarga o âmbito, não é uma casa familiar, mas é uma casa comunitária. É o Luís Rocha, que questiona que nos investimentos podem-se incluir despesas com instalações e equipamentos. Esta designação inclui obras, por exemplo, beneficiação de uma parte de uma casa comunitária para ser usadas para atividades de um projeto e o futuro, posteriormente, que situações é que podemos analisar após o projeto, se for objeto de patrocínio. Não sei se o Tiago quer responder, também é uma coisa que ele conhece bem, que também tem experiência de fazer isto. Beneficiar instalações comunitárias para serem usadas para um projeto? Sim, pode ser incluído. Aqui a questão... Pronto, isto não é um programa de obras, de fazer obras. Portanto, ou seja, é óbvio que a beneficiação de edifícios tem de ser justificada da perspectiva das pessoas que os vão utilizar. Ou seja, ponham sempre a questão a partir das pessoas que o vão utilizar e qual é a problemática a que vão responder. Mais do que seja meramente uma questão de resolver problemas de obras que se calhar têm, mas que tem de ser um pouco mais do que isso. Ou seja, ponham menos a questão na necessidade de fazer a obra, ponham mais na necessidade de as pessoas estarem bem dentro desse edifício, diria assim. Não sei se respondi bem à questão. Acho que respondeste o melhor possível, Tiago. Nós também não sabemos qual é a casa, nem o que é que se passa, portanto estamos a falar em abstrato, mas na medida do que conhecemos do programa e da nossa experiência, podemos ir dizendo estas coisas. Temos aqui mais uma frase, que eu acho que é mais uma frase do que uma questão, não consigo perceber bem, é do Alexander, que diz: o Fórum Refúgio Portugal e a União de Refugiados de Portugal estão a seguir. Não sei se estão a seguir o programa ou se estão a seguir o projeto e vão fazer uma intervenção. E isso saudamos muito. Olá, Alex. É uma marcação de presença. Fazem um grande trabalho. Temos também a Lia Antunes, que refere: pode pensar-se em soluções de autoconstrução com a comunidade? Se sim, como se integra legalmente? Força, Tiago. Pergunta. Essa é aquelas perguntas. Lia, eu julgo que mulheres... Tenho a impressão que já falámos, mulheres de arquitetura. Eu acho que nós temos, sim, ou seja, é possível, aliás, a autoconstrução até está prevista na Lei de Base de Habitação, que há quem possa até explicar melhor o enquadramento. A autoconstrução e autoacabamento, salvo erro em termos... Mas sim, claro. Agora, como se integra, é importante nesta candidatura fazer exatamente aquilo que vocês estão a tentar responder, que é também demonstrar a sua legitimidade, quando nos candidatamos, a sua legitimidade e o enquadramento, ou seja, por exemplo, uma candidatura que se propõe a fazer um processo de auto de bolsa de trabalhadores e trabalhadoras, diria que era importante, se calhar, ter uma junta de freguesia ou a Câmara Municipal como parceiro, para também já haver um enquadramento institucional que permita
organizar essa bolsa. Acho que respondi mais ou menos certeiro à pergunta, porque já ouvimos falar do projeto. Eu acrescento uma coisa que é importante: tudo o que seja processos que envolvam construção, seja autoconstrução ou não, que envolvam intervir em espaços físicos, não se esqueçam de uma coisa muito importante: é preciso a autorização dos proprietários. No caso da autoconstrução, se for num terreno, tem que ter a autorização do dono ou serem donos do terreno. Se for no edifício, tem que ter a autorização do dono do edifício, seja ele privado ou público. Isto é da maior importância, porque nós tivemos casos em Lisboa em que, por voluntarismo, se foram fazer obras, as freguesias foram fazer obras em casa de alguns fregueses idosos que tinham problemas em casa, foram lá pôr uns polibãs e meter umas coisas e mais não sei o quê, não tinham a autorização do senhorio e arranjaram umas ações de despejo. Portanto, chamo a vossa atenção, isto é extremamente importante. Evidentemente nós temos, no caso concreto, a lei das acessibilidades até exige hoje em dia já que não se possam opor a esse tipo de obras, mas de qualquer maneira é uma segurança que se deve ter, não se fazer intervenções em propriedade que não seja vossa ou de quem vai lá estar, sem a autorização do proprietário. E em segundo lugar, também informarem-se se a intervenção que querem fazer exige licenciamento ou não. Porque também há um regime jurídico para o licenciamento de obras, há obras que não precisam de licenciamento, são obras interiores, não precisam de licenciamento, é só uma comunicação, e há outras que precisam de licenciamento. Portanto, mesmo a nível da autoconstrução, é preciso ou comunicar ou pedir um licenciamento para aquilo que se vai fazer. Eu chamo a atenção para isto porque as pessoas depois ficam muito espantadas, fizeram com boa vontade e não sei o quê, e depois vem o fiscal, fica-lhes com os materiais. Já aconteceu isto aqui num bairro, aqui em Loures, portanto, ficaram pendurados. Portanto, vamos lá fazer as coisas o melhor possível. Se os municípios onde querem fazer os vossos projetos forem parceiros, melhor ainda, porque terão naturalmente uma abertura para agilizar procedimentos de licenciamento ou de autorização, ou seja, do que for. Na sequência desta questão, veio a Daniela Alves, que é estagiária da Associação das Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande. Tiago, se calhar, provavelmente até conhece, questiona que refere que está a fazer um projeto, provavelmente também de autoconstrução, e que gostaria de saber se é necessário um documento com o plano para anexar à candidatura. E nesta sequência também a Ana Brazião pergunta se essa autorização deve ou não constar da candidatura apresentada. Eu não percebo bem a pergunta. Tiago, o que está a Daniela a perguntar é se é necessário um documento com o plano, presumo que é um plano de um projeto de arquitetura, presumo eu. É um plano de arquitetura, um plano de intervenção, não sei. Nós não exigimos o plano de intervenção, nós exigimos a atividade que vão fazer e o tempo que ela dura e quanto é que ela custa. Agora, o programa não exige, mas há coisas que vocês não podem fazer se não fizerem de acordo com a lei. E, portanto, esse é que é o ponto. Se vocês, pergunta a Ana Brazião, mas essa autorização deve constar da candidatura? Vamos lá ver. Se vocês forem fazer uma coisa que obrigatoriamente exige uma autorização ou um licenciamento municipal e não a tenham, podem pôr no projeto que o primeiro passo é tentar obter esse licenciamento municipal. Podem pôr isso. Evidentemente que se isso... Ou fazer o projeto, não é? Porque não sei se neste caso, eu neste caso não sei bem da Associação de Apoio às Vítimas, porque tem a sua sede em Pedrógão, e não percebo bem o que é que será a iniciativa como aqui está expressa. Mas se calhar, não sei, bem, não sei. Daniel Alves volta a intervir, explicando melhor talvez o que é que quer referir-se com a apresentação do tal projeto, ou plano. Temos mais uma questão da Diana Gandarinho, que diz: tendo em conta a relação ideal sugerida entre critérios de vulnerabilidade identificados e eixos de intervenção, como justificar o eixo de intervenção ambiental de um projeto? O eixo de intervenção ambiental do projeto pode ter a ver com as condições de habitação, que é logo o critério 1 da vulnerabilidade, pode ter a ver com as condições de saúde, que é também um dos critérios de vulnerabilidade, ou seja, vou dar um exemplo, se as habitações têm más condições, por exemplo, de ventilação e de conforto térmico, que está lá explicitado no regulamento, naturalmente isso é um critério de vulnerabilidade,
e vai afetar a saúde das pessoas, e em termos de Covid ainda mais, porque se não houver boa ventilação, há mais Covid. E, portanto, vocês agora têm que olhar para a realidade, puxar pela cabeça e ver como é que cruzam, como é que fazem o vosso tapete, como é que cruzam os vossos fios, para que faça sentido o trabalho que estamos a construir, o que vocês querem construir. Portanto, procurem fazer a ligação entre umas coisas e outras. Porque podem até apresentar os projetos sem essas ligações todas, mas arriscam-se a que o júri diga: não, este projeto não está explicado, não conseguimos perceber o que é que querem fazer e porquê. Aqui neste programa é muito importante o porquê. Porquê? Porquê é que é importante? Porquê é que é importante este projeto? Pensem nisso. Porquê é que é importante fazer isto? A quem é que nós vamos ajudar? Porquê é que isto é mesmo importante para este, e quanto mais depressa melhor? A resposta a esta pergunta ajuda muito a construir o vosso projeto. Temos mais outra questão, presumo que seja de uma associação, NIALP. Muito boa tarde. Lidamos principalmente com imigrantes asiáticos em Portugal. Podemos propor o programa de intervenção para apoiar o processo de legalização para estes? Por exemplo, para contratar um advogado, apoiar o processo junto do CEF, da Segurança Social, das Finanças, centros de emprego, porque essas pessoas têm muito pouco acesso aos serviços públicos. Podem, sim, senhor. Está previsto mesmo no regulamento este tipo de atividade. Neste caso concreto, o que é que seria? Por exemplo, podiam criar um gabinete jurídico, financiar o ordenado, o pagamento, os serviços do advogado, ou seja, quem for, e criar um serviço de atendimento a essa população, ou num determinado sítio onde essa população se possa deslocar, ou que vá a vários sítios, se for o caso. Isso podem sempre fazer. Se quiserem juntar mais coisas, como por exemplo formação para as pessoas na língua portuguesa ou qualquer ajuda nas suas habilitações, etc., podem fazer um projeto integrado. Portanto, qualquer dessas hipóteses é possível, vocês têm que ver a vossa capacidade e aquilo que perante a população para quem trabalham é mais urgente. E, portanto, façam umas continhas e vejam quanto é que precisam para isso e como é que podem organizar isso. Mas gabinetes de apoio jurídico neste momento, e não, nem só jurídico, eu até diria mais, jurídico e psicológico, gabinetes de apoio jurídico e psicológico, neste momento, acho que podiam ser muito bem-vindos em vários sítios, que as pessoas estão todas muito, muito apanhadas. Mais uma questão. Tenham só atenção, só uma coisa, António, tenham só atenção à questão do território, elejam um território que entre naqueles 7, portanto, em 3 daqueles 7 critérios. Isso é só, portanto, isso parece-me importante. Mas de resto, sim, tudo. Tens muita razão, Tiago, porque não é fazer um serviço geral que está sediado em Lisboa, quem quiser vem cá tratar-se, não é assim. Tem que vir a um território concreto onde tenha efetivamente concentração de pessoas nessas condições, em vários sítios do país elas existem, e pronto, e depois para esse território proponham a vossa proposta. Para todos os projetos, isso, inclusive é para o próximo, que a Paula questiona. Olá, boa noite. A minha questão tem a ver com a possibilidade de o promotor da candidatura ser um baldio. É possível? Não. Os baldios não podem ser promotores, os baldios são terrenos que têm um determinado enquadramento jurídico. Promotores é uma entidade. E, portanto, o promotor da candidatura tem que ser uma entidade, uma associação, uma IPSS, uma ONG, o que seja. Um baldio é um terreno. Quem gera o baldio é que poderiam ser promotores eventualmente. Se há uma comunidade de vizinhos que gera o baldio, poderia ser promotor, mas era preciso que essa comunidade estivesse legalmente constituída. Portanto, eu não conheço suficientemente, está aqui alguém da Direção Regional da Agricultura que me possa ajudar a responder a isto, eu não conheço o enquadramento jurídico da legislação dos baldios. E, portanto, não sei se existem comissões aduzindo. Existem, sim. Existem comissões de compartes de baldios e existem outras associações, normalmente e tradicionalmente eram chamadas de associações de compartes, e normalmente são associações que estão legalizadas e poderiam... Duzinda, e essas associações são associações de direito público ou direito privado? São de direito privado, julgo eu, não tenho bem a certeza, mas são de direito privado, embora em alguns casos houve alguns baldios que passaram a ser geridos por juntas de freguesias. Pronto. Eu agora não estou muito bem dentro dessa questão, mas é uma questão que se pode
confirmar e ver melhor. Valia a pena a equipa regional aprofundar isso e depois até passar a informação, Maria da Luz está a pedir a palavra, passar a informação sobre isso para as outras equipas, porque este problema pode-se pôr noutros sítios do território continental. Posso, senhora arquiteta? Posso. António, Força. quem é que dá a palavra? É Paula, está a falar, não é? Não, só que em relação a esta questão das associações de compartes, esta foi uma questão que durante muitos anos suscitou dúvidas no Instituto de Emprego relativamente à possibilidade destas entidades se candidatarem às nossas medidas e aos nossos programas. E já fomos esclarecidos que se podem candidatar e já são beneficiários de medidas como os estágios, os contratos de emprego e inserção. Portanto, penso que também poderão ser considerados para efeitos de candidatura a este programa. De maneira, Paula, como este programa tem aquela diferenciação dos públicos e dos privados, era bom aprofundar se realmente são direito público ou direito privado. É privado, é direito privado. A Paula Oliveira tem colocado outros comentários e diz que o baldio é uma entidade jurídica e que os baldios gozam de benefícios atribuídos às pessoas coletivas de utilidade pública. Foi o acréscimo de informação que a Paula fez à sua intervenção no Facebook. Vamos lá ver, uma pessoa coletiva de utilidade pública pode ser uma pessoa de direito privado. Ter utilidade pública é uma vantagem, mas pode ser de direito privado. A Maria da Luz está aqui, há que temos com o bom no ar. Estou porque eu sou presidente da comunidade local dos baldios da Rufana. E por isso, pronto, os baldios, portanto, é a população daquela região que elege uma comissão e essa comissão gera uma área de baldios. E é exatamente privado e ao nível jurídico não temos custas, portanto há uma série de benefícios e podemos nos candidatar exatamente a projetos. Era só para esclarecer. Obrigada, Maria da Luz. E portanto eu já aprendi uma coisa que não sabia. Bem bom. Temos aqui mais uma intervenção do Luís Silveirinha. Boa tarde. Este programa está desenhado para os centros urbanos ou territórios de baixa densidade do interior, em que o número de beneficiários é necessariamente menor. Serão também valorizados estes? No interior, sim. O número de beneficiários é determinante para a aprovação de candidaturas? Não é. E, sobretudo, eu já pus esta questão ao próprio júri, já tivemos uma sessão de trabalho preparatória do trabalho do júri, o júri é que vai avaliar, e ficou muito claro para todo o júri que há uma noção de que o território é desigual, o território nacional é muito desigual, não é? E, portanto, não se pode avaliar uma coisa feita para um centro urbano como se avalia para um território de baixa densidade. Nós temos aqui alguma garantia que eu penso que vamos ter um júri a apreciar as coisas com olhos de ver. O presidente do júri, não sei se sabem, é o professor João Ferrão, que é geógrafo, e as outras pessoas que compõem o júri são pessoas com muita experiência de trabalho comunitário e, portanto, nomeadamente na área da saúde, é o António Cardoso Ferreira, um ex-médico de saúde pública, está aposentado, mas que fez muito trabalho comunitário, sobretudo em regiões de baixa densidade. Portanto, temos bem consciência que o número de beneficiários não é o que é mais valorizado. É a mais-valia que um projeto destes pode levar a essa população é que é valorizada. Seja uma população pequena, seja uma população grande. Eu penso, António, que há aqui uma questão da Cristina Correia. António não tem ligado o microfone, acho eu. Eu tinha o microfone desligado. Estava a ler a questão da Cristina Correia. No que respeita à legalização de um espaço comunitário, são elegíveis as despesas de implementação das medidas de autoproteção, extintores, etc., e as licenças? Ouçam, se forem bem justificadas, são completamente elegíveis. Eu tenho a experiência de ter feito isso em Lisboa, num programa parecido com este que se chama BIP-ZIP, e houve uma entidade, uma freguesia com um bairro social que candidataram ao BIP-ZIP, um programa muito parecido com este, candidataram ao BIP-ZIP como absolutamente urgente a colocação de extintores de incêndio nos dois prédios que eles geriam, que eram edifícios de 13 andares, que não tinham qualquer proteção contra incêndios. Portanto, se houvesse qualquer problema ali, 2 edifícios, eram 2 torres, morria tudo.
E, portanto, é evidente, depende naturalmente de como vocês fundamentarem. Estas medidas de autoproteção são obrigatórias. Agora, se a pessoa ou a entidade que gere o espaço não teve condições financeiras para o fazer, tinha a obrigação de o fazer. E, portanto, vocês justificarem isto bem, naturalmente, estas medidas podem ser elegíveis, são a aquisição de equipamento ou a aquisição de materiais. As licenças, só mais uma coisa, Cristina, licenças, taxas, IVAs, seguros, tudo isso é imputado à ação principal, ou seja, se vocês tiverem que pagar uma licença, não põem lá o valor da licença, despesa elegível, a licença tal, a licença vai junto com o dinheiro que vão gastar nos materiais que querem instalar. Portanto, as despesas são colocadas pelo seu valor global com todas as coisas adicionais necessárias para poderem ser usadas. Patrícia Robal põe uma questão sobre a majoração dada a projetos no âmbito da saúde. Como serão avaliados projetos cujo âmbito central não é o da saúde, mas que têm preocupações e objetivos claros para a saúde dos beneficiários do projeto? A questão da majoração dos 5 pontinhos, são 5 em 100, vamos lá ver. A majoração dos critérios de avaliação de projetos que tenham associado serviços ou autoridades de saúde local, é uma majoração que foi posta para incentivar esse tipo de articulação. Porque nós sabemos, e o António Moraes sabe mais disto que eu, a saúde pública sabe muito bem que há planos municipais de saúde e uma data de outras coisas, com uma data de medidas, mas depois não há verba para as desenvolver e, portanto, este programa poderia, em alguns casos, abrir alguma articulação com as entidades responsáveis por esses planos. E por isso é que damos esta majoração, para também incentivar que haja essa articulação. Mas é uma majoração apenas de 5 pontos. Portanto, se não estiverem essas entidades ligadas ao projeto, mas se o projeto for bom na área da saúde, não é prejudicado por isso. O Alexander volta ao nosso convívio e coloca-nos aqui uma questão. Temos interesse em candidatar o programa Bairros Saudáveis, mas com um público-alvo espalhado pelo território nacional. Como podemos candidatar-nos para responder às necessidades dos nossos beneficiários? Naturalmente que estão espalhados no território nacional, mas é capaz de haver alguns sítios onde há mais do que noutros. Portanto, escolham um sítio onde tenham mais gente do que noutros e façam um projeto para começar com esses. Porque fazer um projeto para todo o país neste programa é difícil. Podem fazer vários, do mesmo teor, façam, por exemplo, 2 ou 3, cada um aplicado a uma determinada zona onde conseguem atingir um grupo já significativo de pessoas. E se arranjarem parceiros, melhor será, porque o projeto fica mais forte. Claro. Temos aqui uma questão muito simplista que necessitaria de ser mais contextualizado. Boa tarde, diz a Teresa Leonor Ramos. Um veículo é considerado equipamento? António, sabe que esta questão dos veículos aparece-nos em todas as sessões. Aí está toda a gente a precisar de veículos. Bom, um automóvel pode ser considerado equipamento, depende do projeto. Vamos lá ver, se é uma peça fundamental para fazer o projeto, suponhamos que o projeto é apoio domiciliário a idosos isolados no sítio X, com apoio de enfermagem ou de cuidados ao domicílio, ou seja o que for. Alguém tem que levar lá o apoio domiciliário, ele tem que estar equipado, não é um carro qualquer, tem que ter determinadas características. Ou se for, por exemplo, voltando agora ao projeto do Alex, dos refugiados, ou se for, por exemplo, uma carrinha que possa ir levar estes serviços de apoio aos refugiados a vários sítios, e que tenha internet, e que tenha um computador, e que tenha um sítio para os receber lá dentro da carrinha para eles explicarem as suas situações, e que leve um intérprete ou não sei o quê, naturalmente, isto é uma candidatura, um carro destes é passível, uma viatura para isto é passível de apoio. Agora, uma entidade que quer se candidatar e precisa de um carro para deslocar os seus funcionários ou os seus agentes, isso já não dá. Portanto, está a ver, vocês estão a ver, quase tudo se pode fazer, tem que ser bem explicado. Eu volto a dizer o que disse há bocado, o porquê do projeto e a importância dele são tão importantes como o projeto. Depende do contexto. Temos aqui o Tiago Santos, que coloca uma questão.
Apesar de me parecer elegível, questiono a substituição de um telhado com a devida remoção de amianto num espaço lúdico e recreativo, frequentemente utilizado por séniores com baixos rendimentos e crianças e jovens maioritariamente oriundos de urbanizações sociais, é passível de candidatura e apoio? Tiago, queres responder? Queres que eu responda? Sim, é passível de apoio, acho que está claro. Agora, pronto, depende muito também da construção da candidatura. E foquem-se sempre nisto, foquem-se sempre numa perspectiva do que vai construir e que efeitos vai produzir nas pessoas, e não tanto no edificado, digamos assim. Mas, como é óbvio, ao construírem a candidatura, deverão ter cuidado. Por exemplo, se implica licenciamentos municipais, se têm a capacidade técnica, ou seja, se têm construtor ou se têm projeto necessário. Portanto, esse tipo de coisas podem ser atividades desse processo em si. Mas sim, é possível responder assim à pergunta. Temos mais uma questão, colocada pela Cristina Bernardino. Uma mesma entidade promotora pode apresentar duas candidaturas para duas freguesias distintas, uma em cada freguesia, com objetivos e temas diferentes? Sim. Sim, aqui a questão é serem freguesias diferentes. Pode ter os mesmos temas, mas pode ser as mesmas temáticas, mas a questão é mesmo as freguesias serem diferentes. Quer dizer, se fosse na mesma freguesia que não podia. Tinha que juntar a candidatura, tinha que juntar tudo num só projeto. Mais uma questão, agora da Sílvia Carlos, que questiona, relativamente à figura do mentor, quando podemos ter esse apoio? Sílvia, duas coisas, há a oferta e a procura. Relativamente à oferta, só esta semana é que nós conseguimos pôr no site o formulário para receber a oferta de mentores. Ainda não tivemos tempo para mandar esta informação a todas as pessoas que nos mandaram mails a dizer que queriam oferecer-se para mentores. Vamos fazê-lo durante esta semana. Portanto, do lado da oferta já existe a forma de o fazer, está no site, está lá explicado como é que se faz, as pessoas dirigem-se àquele endereço eletrónico, inscrevem-se e têm que lá explicar o que é que podem fazer, oferecem-se para ser mentores, têm que dizer as disponibilidades horárias que têm, os conhecimentos que têm, não só profissionais, mas também associativos ou até linguísticos, línguas, etc., outras coisas que podem ser muito úteis, e nós chegamos com uma bolsa de mentores. Para pedir um mentor, ainda não criámos o procedimento, mas nesta fase podem desde já mandar um mail para o geral, não para o mail das candidaturas, porque isto não se trata de uma candidatura, mas é pedir um pedido de ajuda, mandem para o geral bairrossaudáveis.gov.pt e nós vamos recolher esse pedido. Assim que a gente tenha a bolsa de mentores, vamos tentar fazer o acerto entre a oferta e a procura. Portanto, nós não temos essa bolsa já criada, estamos a criá-la agora. Da Ruth Moura, temos aqui uma questão simples. Podemos inserir na mesma candidatura a realização de atividades com a população e a melhoria de um espaço comunitário para as desenvolver? Eu diria mesmo que podem e devem, porque fazer só o espaço sem ter atividades não tinha graça nenhuma. E, portanto, o preparar o espaço para as atividades que lá são de vir a fazer já é uma atividade muito importante e já é um envolvimento das pessoas. E, portanto, sim, claro. E mais uma questão da Cristina Correia, que, se não me engano, já tinha tido uma intervenção anterior, e que questiona, ainda em relação à existência de baixos rendimentos num território devido a pensões de velhice baixas, ter-se-ia de fazer como na situação que referiram em relação ao critério 4 sobre o absentismo de doenças a consultas médicas resultantes da situação do Covid? Isto é, assinalar esse critério e anexar um documento a referir que a população, eu acho que isto não... Saltou o caractere, mas a gente está a compreender o problema. Pois. Cristina, relativamente a baixos rendimentos, não precisam de apresentar documento nenhum. Vocês assinalam na ficha dos critérios de elegibilidade, quando está lá rendimentos médios ou baixos, há várias hipóteses, vocês assinalam que sim, que há rendimentos médios e baixos, portanto, são pessoas com rendimentos baixos. E pode não estar exatamente a questão específica das pensões de velhice serem baixas, mas vejam qual é a linha que está mais próximo disso, que é a realidade que vocês constatam, e depois peçam a declaração de confirmação na junta de freguesia.
E relativamente também há situações de ausência ou absentismo por causa do Covid, isso está tudo também mais do que evidenciado na Autoridade de Saúde Local. Relativamente, mais uma questão temos da Flora Barbosa, que questiona se o projeto se focar apenas numa freguesia, só podem ser destinatários os residentes naquela mesma freguesia. Esta parece evidente. Se essa freguesia atrair pessoas de outras freguesias para um serviço ou uma atividade qualquer, são também destinatários. Vou dar um exemplo. Uma ação feita aqui há tempos num programa deste género na cidade de Lisboa, que eram uns jovens que quiseram fazer um grande concerto de jovens numa determinada freguesia, foi lá gente jovem de todo lado a assistir ao concerto. Outros quiseram fazer uma pista de skate, que aliás eu achei extraordinário, porque como é que uma pista de skate é assim uma coisa tão urgente? Mas era porque aquela pista de skate passou a ser o ponto de encontro dos jovens de uma data de sítios, de uma data de outros bairros, que não tinham nada que fazer, que passavam o dia sem ter para onde ir e que passaram a ter ali uma ocupação. Portanto, é até positivo que uma atividade deste programa traga pessoas de fora da freguesia como destinatárias para a atividade. Isso é positivo. Cria abertura. Temos mais outra questão, de Célda Costa. Numa aldeia maioritariamente com idosos, poderá ser pedido equipamento para exercício ao ar livre? Esta também é muito evidente. António, acho que o António pode responder a isto, então. Claro, neste momento até é um dos motivos de articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e as juntas de freguesia e as câmaras municipais. Dotar com este tipo de equipamentos as freguesias, as aldeias, os vários locais, as ruas, com a possibilidade das populações desenvolverem atividades de exercício físico ao ar livre, e é uma atividade promotora de saúde. Portanto, sem sombra de dúvidas que isto é um bom projeto. Mais uma questão colocada pela Brígida Ramos. Um agrupamento escolar pode ser promotor no âmbito do GAF e parceiro? Eu não sei o que é o GAF. Alguém me sabe explicar aqui? Alguém sabe o que é o GAF? É uma gafe nossa. Bom, vamos esperar que a Brígida nos diga o que é o GAF. De qualquer forma, um agrupamento escolar é sempre uma entidade pública, portanto não pode ser, quer dizer... Pode ser promotor, mas pode ser parceira. Promotora, mas pode ser parceira desde que não receba. Gabinete de apoio ao aluno e à família, é o que diz o GAF. Gabinete de apoio ao aluno e à família. Muito bem. A Catarina Homem, que também nos está aqui a apoiar, também já estava a explicar o que era o GAF. Portanto, Brígida, pode sim, senhora, haver um gabinete de apoio ao aluno e à família. O agrupamento escolar pode ser parceiro. Arranjem um promotor que apoie isso e já agora ponham alunos e famílias interessados nesse gabinete a participar também. As associações de pais e as associações de alunos. Exatamente. Podem ser. Temos mais uma questão colocada pela Dina Barreto. Boa tarde. É possível exemplificar melhor o que é um projeto integrado? Dina, essa coisa do integrado foi uma palavra que a gente pôs para explicar um projeto que vai fazer várias coisas. Várias coisas que até podem ser de áreas diferentes. Pode ser uma coisa da saúde, outra do ambiente, ou uma coisa na economia, outra no social. É por isso que é integrado. E essas coisas estarem relacionadas entre si. Não é só fazer várias coisas, elas estarem relacionadas entre si. Portanto, pensar um projeto em que aqui já foi falado, eu vou tentar intervir num espaço comunitário para fazer atividades com a população. E isso já está a ser uma coisa integrada, está a fazer duas coisas, está a arranjar um espaço e está a desenvolver atividades. Portanto, integrado é juntar várias coisas e que elas estejam ligadas entre si. Mas, basicamente, o que distingue um projeto integrado das outras coisas é o valor do dinheiro que se pede. O projeto integrado pode ir até 50 mil euros, o serviço à comunidade até 25 mil e uma ação pontual, sei lá, uma campanha de prevenção ou uma coisa qualquer, até 5 mil. Temos mais uma questão da Cristina Correia, que nos faz aqui um esclarecimento inicialmente.
Diz-nos que em termos do ordenamento jurídico constitucional, o baldio não é uma propriedade pública nem privada, mas sim comunitária. Assemelha-se a um tipo de propriedade coletiva. Podem, neste caso, candidatar-se? Não, repare uma coisa, não, estamos aqui a confundir a propriedade com a entidade. Portanto, quem se candidata não é o baldio, quem se candidata é a Associação de Compartes. E a Associação de Compartes é uma entidade de direito privado. O baldio é propriedade coletiva, está prevista na Constituição, naturalmente, ou social, de caráter social, se quiserem, mas não tem personalidade jurídica enquanto tal, é um território. Portanto, quem se pode candidatar é a Associação de Compartes. E o território pode ser o baldio. Isso não há problema nenhum. Os projetos podem ser levados a cabo em territórios que sejam públicos, privados ou comunitários, como aqui se diz, sem problema nenhum. Certo, Aduzinda? Estou a dizer bem? Está completamente. Corrija-me se eu não estiver a dizer. Não, está bem. Aliás, por maioria de razão, porque inclusivamente são associações bastante antigas, parte delas com muita tradição de organização comunitária e que faz todo o sentido que possam concorrer a um programa deste tipo, eu acho. E penso que a outra questão que a Cristina estava a levantar, que tem a ver com a história das comunidades locais de baldios não terem personalidade jurídica, já chegámos aqui à conclusão que as associações de compartes têm personalidade jurídica. Sim. E, portanto, podem. E a Maria da Luz também já confirmou que até presida uma, certo? Neste momento não temos mais questões. Nenhuma questão colocada. Catarina. Era isso mesmo. Era para confirmar que já não temos nenhuma questão neste momento. Catarina, podes-nos dizer quantas pessoas é que tiveram no Facebook a assistir? Tiveram 93, foi o momento máximo. Neste momento estão 65. Muito bem. Também já está tudo a pensar no jantar, porque está chegando a hora. Por isso, António, como é que quer fazer? Vamos encaminhar-nos... Se mais ninguém quiser intervir, podemos encerrar e disponibilizar-nos através dos sites e através dos mails que estão disponíveis a colaborar com quem quer que seja qualquer outro tipo de esclarecimento na região centro. A nossa equipa regional estará disponível para se deslocar ou para responder às dúvidas que possam surgir e colaborar com quem quiser na prossecução deste projeto, deste programa e destas candidaturas. Ainda hoje tivemos uma mini reunião em que estivemos a falar de vários projetos que conhecíamos que provavelmente iriam surgir. Contamos aí uns 16 ou 17, mas de certeza que haverão muitos mais na região centro e estamos disponíveis para poder colaborar com todos. Muito bem. Nós, pelo nosso lado, agradecemos a Cristina Correia, que continua aqui a insistir na questão das comunidades locais de baldios. Cristina, nós já demos aqui alguma explicação. A Cristina Correia apresenta a Lei 75 de 2007. Eu pedia aqui à equipa regional Centro, ao António e aqui à Aduzinda, a Paula, enfim, vocês vejam se podem aprofundar juridicamente esta questão para responder, porque nós próprios, a nível nacional, vamos ter esta questão de outros sítios. Portanto, nós dissemos hoje aqui várias coisas, mas vamos lá passar isso a escrito, porque é sempre melhor para podermos utilizar esse esclarecimento para outros que façam perguntas semelhantes e para a Cristina que está aqui mesmo preocupada com isto. Posso só então pedir, se calhar, para a Cristina também nos enviar esta pergunta para o e-mail, para nós também... Tiago, a Cristina pode enviar... Tiago, vamos fazer assim, a Cristina pode enviar para o candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt esta questão dos baldios, manda a questão concreta que pôs aqui, mas ponha por escrito por e-mail para candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt e depois a Sofia e eu vamos encaminhar isto para a equipa regional, vamos ter aqui uma resposta sólida, bem construída, para podermos responder. A Catarina está-nos aqui a dizer que as opiniões estão a dividir no Facebook, não vale a pena dividir opiniões, que já temos opiniões divididas a mais no mundo. Vamos pedir que alguém que saiba muito disto faça uma resposta que a gente possa todos aceitar como sólida e consistente, e até lá façam-nos chegar a pergunta que a gente vai tentar dar uma resposta que seja correta e que seja
consistente. Muito obrigado. Não Muito havendo mais intervenções, acho que podemos concluir a reunião, que o que nos parece que tenha sido, que foi proveitosa. O número de participantes foi elevado. Esperemos que haja mais pessoas a candidatar-se. Até